aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal. Aqui as minhas redes sociais para vocês me adicionarem e me seguirem. E hoje, quarta-feira, dia de vídeo e mais uma sugestão. Só que essa pessoa preferiu não se identificar. O porquê, não sei, mas eu sou grato a você que sugeriu este tema. E um tema também muito interessante que eu nunca parei para pensar em fazer um tema desse. Que vocês podem acompanhar aqui também, se você está no seu computador ou no laptop, ou se o seu smartphone ou iPhone suporta o PowerPoint. Aqui embaixo na caixa de descrição vai ter os slides que eu vou passar aqui atrás. E eu peço mais uma vez desculpas caso eu ficar olhando muito para a tela do monitor, porque eu vou ler aqui para vocês. E a sugestão foi: como não dar lugar a pensamentos maus. Isso foi muito interessante, gostei muito desse tema. E vamos seguir. De onde vêm os pensamentos maus? Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai responder. Do nosso coração procedem, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas das coisas dos pensamentos maus a gente tem que entender. Eu já até anotei embaixo aí, ó. Ser tentado é diferentemente de pecar. O ser tentado é aquela coisa que a gente não escolhe. A gente não escolhe pensar, por exemplo, ter pensamentos maus. De repente a gente é tentado, mas é diferentemente do pecar. Porque o pecar, você tem um pensamento mal e peca. E quando a gente faz isso, a gente peca tipo por duas vezes. Você pensou mal e agiu esse pensamento mal. Então, tipo, para entender que a gente peca por duas vezes. Mas a pessoa pergunta para mim como não ter os pensamentos maus. Então quer dizer que ela está tendo pensamentos maus sem que ela queira. Ela não está escolhendo ter pensamentos maus. Aí ela está se perguntando como parar, como fazer para tudo isso se dissipar, tudo isso desaparecer. Então quer dizer que ela está sendo tentada, ou seja, ela não está tendo a escolha, a autoescolha de ter estes pensamentos. Talvez isso se dá ao que nós vemos, ao que nós ouvimos, do que falamos, de como agimos ou deixamos de agir. Pois tudo o que é gerado, obviamente, o coração, como a gente leu, e também o cérebro, o subconsciente. Quando você vai dormir, você sonha, na maioria das vezes, de tanto que você falou no dia inteiro. Muitas das vezes você tem aqueles sonhos loucos que você não sabe o que sonhou, ou até mesmo nem sabe o que significa, sonhos aleatórios, você está em um, pula pro outro, talvez cansaço, mas a maioria das vezes é o seu subconsciente que guarda algumas coisas que você disse no dia, de como você agiu, como deixou de agir, do que você viu, ouviu, falou e enfim. Seguindo, como não dar lugar a pensamentos maus. Eu pelo menos coloquei ali três coisas ali atrás, pelo menos três coisas para não dar lugar a esses sentimentos maus. A primeira é ser constante na palavra de Deus. As pessoas têm pensamentos maus porque elas estão de alguma forma, de alguma maneira, uma pequena porcentagem, pois a gente bem sabe que o inimigo não precisa de algo escancarado na nossa vida, ele precisa de apenas um lugarzinho só, nem que seja uma brechinha, ele entra e faz arruaça. Então a primeira coisa você tem que ser constante na palavra de Deus. Você tem que preencher com as coisas de Deus. A gente lê em Mateus 4, o Espírito Santo levando Jesus para ser tentado, 40 dias em jejum. Aí o inimigo vem de várias formas tentar Jesus, e Jesus como que venceu a tentação, esses pensamentos maus que o inimigo tinha? Na palavra de Deus está escrito. Na palavra de Deus está escrito. Na palavra também de Deus está escrito assim. Jesus não venceu dizendo, no livro de tal pessoa, aquela pessoa falou. Não, na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, a palavra de Deus, Deus diz. Ele venceu esses pensamentos maus que o inimigo tinha para que ele viesse desagradar a Deus, venceu através da palavra. Você pode ler Mateus 4, já começa lá no versículo 1. É bastante interessante você ler. E ele venceu esses pensamentos maus do inimigo na palavra. Eu imagino se de repente o inimigo oferecer algo para mim, se eu não sou constante na palavra, eu não vou saber se isso é pecado ou não. A palavra de Deus também ajuda a gente a discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Então, você ser constante na palavra já ajuda, aí vamos te dizer, vamos pôr 50%, pois a outra 50% a gente vai ver agora. 50% pelo menos dos seus problemas, dos seus pensamentos maus, de como agir, ser constante na palavra já ajuda. A segunda coisa, viva na dependência do Espírito Santo. Isso é muito importante. Através da oração. Se confiamos em nossas próprias forças, falharemos. Provérbios 28, 26a.
Lê lá, é interessante. Então a segunda coisa, viver na dependência. É depender, ou seja, é como água. Você depende de água. Se você não beber água, você morre. Você fica desnutrido, seus ossos ficam fracos. O Espírito Santo é a mesma coisa, Deus é a mesma coisa, Jesus é a mesma coisa. Você deve viver na dependência do Espírito Santo. Como? Na oração. Eu gosto muito de dizer, o que é oração? O que é oração? Oração é falar com Deus. Nada mais, nada menos que isso. É falar com Deus. Você ajoelha, você já está do lado do Pai, você começa a conversar com Deus. Como que eu converso? Como que eu converso com Ele? Do jeito que você conversa com um amigo. Você adquire intimidade com seu amigo como? Conversando, conhecendo, perguntando. Com Deus é a mesma coisa. Como que eu vou adquirir intimidade com Deus? Conheça Ele, procure pelo menos conhecer Ele. Deus, o que o Senhor gosta? O que eu faço? Como que eu ajo? Deus assim, Deus assim. Eu tenho medo de falar bobagem. Vamos aqui, né? Entre nós. É Deus. Deus vai entender. Muitas das vezes eu vou orar, eu esqueço o que eu vou orar. Falo, Deus, o Senhor entende. Talvez eu vou orar por alguém, eu sei o nome da pessoa, mas de repente eu vou orar e falo, Deus, eu esqueci o nome. Mas o Senhor sabe quem que é. Obviamente aqui, Deus vai saber como que é. Eu até tenho uma ilustração, não estava aqui no script, mas é assim. Na simplicidade da oração, você não precisa saber, excelentíssimo Deus, tu és onipotente, onipresente, onisciente, e alfa e ômega, princípio, fim, primeiro e último, e assim vai. Tem uma ilustração que diz assim, a mulher deixou o seu filho em casa, doente. E ela, voltando para casa, ela deixou o filho em casa e foi buscar ajuda para o seu filho que estava doente. De repente ela passa na frente de uma igreja. Ela vê umas irmãs orando. Ela entra e fala, irmãs, eu posso orar pelo meu filho? As irmãs olham e falam assim, irmã, qual que é o nome do seu filho? Ela fala o nome do filho e as irmãs oram pelo filho dela. Mas a mãe, não contente com isso, ela fala, deixa eu orar. As irmãs, sem entender, deixa ela orar. A oração dela foi o seguinte, olha só. Deus, estou aqui nessa igreja. A igreja aqui fica no centro da cidade. A porta da igreja é de madeira. Aqui as irmãs já oraram, mas eu queria orar. Obviamente eu fico pensando, será que Deus não sabia onde ela estava? Sabia, mas oração sincera, oração simples. Ela dizia, Deus, meu filho está na minha casa, eu vim buscar ajuda, meu filho está doente. O Senhor pegar o centro, o Senhor faz assim, vira aqui, vira à direita. Depois o Senhor vira à esquerda e segue reto, o Senhor vai entrar numa estrada de terra. O Senhor continua andando umas 5 casas à esquerda, é a minha casa. Tem um murinho embaixo, o Senhor adentra. E Deus, para o Senhor adentrar na minha casa, a chave está debaixo do tapete. O Senhor pega, abre a casa, vira o quarto à esquerda, sobe a escada, meu filho está lá em cima. O Senhor cura ele, mas quando o Senhor sair, deixa a chave debaixo do tapete para que eu consiga entrar depois. Amém. Eu fiquei pensando, será que Deus precisa usar a porta para entrar? Será que Deus precisa subir a escada para curar? Não, mas é a simplicidade, a intimidade que ela tinha. De repente as irmãs olham para ela sem entender, assim como eu, se eu visse alguém orando desse jeito. A mãe sai e ela volta para casa. De repente, quando ela bate no portão da sua casa, o filho dela sai correndo. Sai correndo, abraça ela e de repente o menino diz, mãe, eu fui curado. A mãe, sem entender, fala, foi curado? Fui, mãe. Eu estava na minha cama, de repente eu vi uns passos. E de repente um homem de branco adentrou no meu quarto, estendeu a mão e me curou. E de repente ele me disse assim, olha, fala para sua mãe que eu deixei a chave debaixo do tapete para que ela venha adentrar na sua casa. A simplicidade, a oração. Se você tem uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, pensamentos maus não vai ter espaço. Eu costumo dizer que a nossa mente, o nosso coração é 100% de Deus ou não. Se de repente você tem 50% do mundo, os outros 50% não pode ser de Deus. Vai ser um vazio ou vai ser qualquer outra coisa, menos de Deus. Ele é 100 ou é nada. A Bíblia diz assim, sim ou não. Você é ou não é, você está ou não está. Não tem meio termo para isso. Então você é íntimo ou não é, você é amigo de Deus ou não é. Você quer ou não quer. Então você tendo a leitura da Bíblia e oração, que é algo necessário para todo cristão, pensamentos maus não existirá. A terceira e última, não devemos alimentar as nossas mentes com o que provoque pensamentos pecaminosos. Isso é bem mais que óbvio. Por exemplo, evitar revistas, vídeos, sites, músicas, conversas e situações que nos preparem já para cair. Por exemplo, vamos supor, aí tem pensamento mal. Eu não quero ter pensamento mal, mas eu converso, falo mal, xingo. Pensamento mal faz sim para aparecer em mente desse tipo de pessoas. Eu vou assistir filmes, de repente aquele filme de terror que tem invocação de demônios, por exemplo.
Para você ter pensamento mal, é num estralo de dedo, você não vai conseguir dormir. Ah, mas isso não tem nada a ver. Gente, o inimigo gosta dessas coisas de não ter nada a ver. Ele trabalha com coisas simples, ele só espera essas pessoas que batem de ombro e falam assim, opa, é agora. Quando ele deitar, a cabeça dele já está aberta. De repente você tem pesadelo para dar e vender. Pensamentos maus. De repente você ouve rock, de repente você ouve qualquer outra música que você não sabe a tradução. De repente você vai ver a tradução, é uma coisa que só a graça, só o sangue de Jesus. Então, já evita essas situações que já provoquem, que já prepara para você a cair. Ah, eu não quero ter pensamento mal, mas você ouve música que tem letras que só a graça de Deus. Você assiste filmes com rituais satânicos e você não quer ter pensamento mal. De repente você não quer ter pensamento mal, mas vê o que não deve, ouve o que não deve, fala o que não deve, vai onde não deve, toca onde não deve. Então, a terceira é muito mais que óbvia. Já tente já se separar disso, renunciar isso. Então, fique bem claro, não devemos alimentar as nossas mentes com que provoque pensamentos pecaminosos. Se está provocando e você não sabe o que é, tira uma coisa. Não adiantou, tira outra. Até você perceber que não está tendo mais pensamento pecaminoso, não está tendo mais lugar para ele agir. Muitas pessoas sofrem por isso e não sabem o porquê. Porque talvez fazem coisas que elas gostam e não quer parar. E é realmente isso que está dando lugar a pensamentos maus. Esse aí, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Sugestão por uma pessoa e ela quis o anonimato, então fica aqui esse tema. Gostei muito do tema, gostei muito que eu tive que fazer esse estudo. Você que acompanha comigo, se não acompanha, depois acompanha no seu computador, ou se teve alguma dúvida, volta o vídeo, vai acompanhando eu falando e acompanhando no slide para você entender melhor. Deixe o seu like, compartilha, favorita, se inscreve se você ainda não é inscrito, curte aqui a página no Facebook se você ainda não curtiu, deixa aqui sugestões de temas, que é muito importante para a segunda que vem, para a quarta que vem, para ver a participação de vocês, para ver o interesse de vocês e para ver o que vocês realmente mais querem de temas aqui no canal. Ah, você já falou sobre aquilo, mas eu quero que você fale de novo com, sei lá, de repente você mudou de pensamento, talvez você tenha um pensamento mais elaborado, sem problemas. Críticas construtivas, perguntas que eu vou reunir todas e responder numa só. Talvez você não tenha conta para comentar aqui embaixo, mas você tem o Instagram, deixa lá uma mensagem direta, uma mensagem privada no Instagram. Você tem Facebook, me deixa uma mensagem no Facebook. Enfim, fique à vontade para me mandar as perguntas. E então é isso aí, pessoal. Tchau, fui, valeu.